Nós, irmãos, fomos feitos por Deus, imagem e semelhança do Senhor. Mas por causa das transgressões do pecado que começou ali com Eva, seu marido, Adão, o homem se tornou sem valor, porque os valores se perderam. E o Senhor Deus, Ele tinha um plano, teve um plano, Ele preparou um plano para nos tornar valiosos em Cristo Jesus. O Senhor já tinha pensado em tudo isso. Nós temos o hábito de olhar para as pessoas e às vezes desprezar as pessoas pela aparência. Se a pessoa é gorda demais, se é baixinha, se é magra, se é feia. Mas uma pessoa pode ser mais valiosa do que a outra se ela estiver em Cristo Jesus. Como também uma pessoa, depois de ser valiosa, pode perder o valor. No livro de Provérbios, no último capítulo, ali no finalzinho está escrito assim, a respeito das mulheres. Enganosa é a graça, vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada, honrada. Ali então nos ensina que uma mulher, por mais que ela tenha uma beleza externa, mas ela não teme ao Senhor, para Deus ela não tem um valor. Tem uma parte desse capítulo de Provérbios que diz, não é? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede, ultrapassa ao de rubins. No entanto, tem gente que dá muito valor a um rubim, a uma pedra preciosa. Mas tem pessoas que são mais valiosas do que estas pedras. Posso fazer uma comparação? Se essa garrafa aqui, ela contendo água, que a gente coloca para beber, ela tem um valor, certo? Mas se eu colocar um líquido mais precioso aqui, o valor é o mesmo? Tanto é que uma garrafinha de água mineral e uma garrafinha de guaraná, ou refrigerante, seja qual for, o refrigerante é mais caro, porque o líquido que está ali dentro é mais valioso. É ou não é? Não é assim que funciona? Vocês estão entendendo? Prestem atenção para vocês aprenderem. A Bíblia chama nós de vaso, nós somos vasos. Eu fui de um tempo em que os evangélicos chamados pentecostais ensinavam muita coisa errada, por tradição. Eles alegavam, por tradição, que vaso era quem tinha dom de profecia, de revelação, e eu provei para eles que não. Porque eu congreguei em alguma dessas igrejas, e eu ficava intrigado com esses refrões, ô vaso, ô vaso. Era chamado de vaso dentro das igrejas, uma idolatria. Quem tinha dom, quem ficava falando até mentira, mas a Bíblia diz que todos nós somos vasos. Tanto é que em Jeremias, o Senhor disse para Jeremias, Jeremias, vai e desce à casa do oleiro. Lá eu vou falar contigo, vou te mostrar. E o oleiro estava com a massa ali, com o vaso sendo preparado na mão, na roda. E de repente, o vaso se desfez, ele pegou, fez novamente, começou a modelar e fez outro vaso. Então veio a palavra ao Senhor Jeremias. Viste, assim como o barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão. O que é que Deus mostrou? Que toda a nação de Israel era barro na mão do oleiro, era vasos. Porém, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele diz que numa grande casa há vasos para a honra e vasos para a desonra. Até falando sobre isto. Mas, irmãos, uma pergunta. Como é que você enche o teu vaso? O que você enche o teu vaso? O que você anda colocando dentro do seu vaso? Você é vaso de bênção ou de desonra? Ora, eu vou mostrar um texto para vocês. 2 textos só que nós vamos ler hoje. Para os irmãos observarem como que o Senhor vê com seus olhos. Ele vê diferente de nós. Nós vemos o que está diante dos nossos olhos, mas o Senhor, Ele olha para o coração. Ele olha para o interior de cada um. Uma pessoa pode ser muito feia, sem dente, andando todo mancando,
Mas se o coração dele é quebrantado e contrito e se volta para o Senhor, a sua alma é linda, bonita, ele é precioso diante de Deus. Nós ensinamos isso não para que os irmãos andem relaxadamente, mas para que os irmãos valorizem o seu interior. Porque está escrito que ainda que o nosso homem velho, esse velho aqui, ó, essa carne, se corrompa dia após dia vai envelhecendo, o seu interior se renova também dia após dia. Como essa renovação? Esta renovação vem através da tua busca com Deus. Uma mulher se preocupa muito com a sua beleza, vai para o espelho e fica ali, tem mulher que fica 2 horas ali. Às vezes até troca de roupa, botou uma roupa, não achou bonita e põe outra que ela achou que todo mundo vai gostar. Isso é uma vaidade, aquela preocupação do nosso exterior. Mas Deus olha para o interior. Eu já vi pastores dizerem que Deus quer as mulheres bonitas, bem vestidas dentro das igrejas. É o Deus que está falando. Ele fica olhando. Porque isto é ensinamento diabólico. É contrário à palavra de Deus. Deus quer que a beleza das mulheres e dos homens seja no seu interior. Como Pedro disse, que o enfeite das mulheres não seja no exterior, no frisar do cabelo, na compostura de vestido, em roupas preciosas, né? Em pendentes, ele fala ali outra, né? Em joias, essas coisas, que não seja, mas no seu interior, no seu homem encoberto, no seu interior. Num traje de um espírito manso, quieto, que é agradável diante de Deus. Então, a Escritura ensina que a mulher não deve colocar o seu coração no seu exterior, mas no seu interior. Porque o exterior vai para o cemitério ser comido por vermes. O seu exterior. Mas o interior vai receber a glória dos céus. Então nós vamos ler o primeiro versículo, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa, vamos falar junto? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade, em santificação e honra. Eu falei em santidade, mas é a mesma coisa. Pode assentar. Prestaram atenção que cada um, não depende da doutrina da igreja não, irmãos. Isso aqui é uma coisa pessoal. Cada um saiba. Você já aprendeu a manter o seu vaso em santificação e honra? Irmão, eu já vejo como uma loucura, uma doideira. A pessoa pegar um cordão grosso de ouro, colocar aqui, botando isso aí, mostrando. Irmãos, eu acho uma coisa assim tão abominável, uma coisa assim estranha. Como se eu fosse do outro mundo. Isso não é para mim, nunca foi para mim. Andar com um objeto que todo mundo observe que eu estou andando com uma coisa muito cara, que eu sou tal. Vaidade. Eu tenho que ser igual ao meu vizinho, tenho que ser igual ao meu parente. Aí põe, faz postura de corpo, anda com um andar, sabe, de soberba. Irmão, tudo isso é coisa diabólica. Os demônios ensinam isso, as mulheres empinarem, sabe, o nariz, olhando para cima, olhando para as pessoas assim. E são coisas da carne, e são coisas diabólicas. Jesus ensinou a humildade, foi isso que o diabo fez lá nos céus. Ele quis ser igual a Deus, ele caiu por isso, e ele põe essas coisas no coração da humanidade. As pessoas se sentem poderosas. Mas aqui o vaso é você, seu corpo. Cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. A Escritura manda nós santificar o corpo, alma e espírito. Então o vaso é corpo, também é alma, também é o espírito. A Escritura nos ensina a aperfeiçoar a santificação no temor do Senhor. Alma, corpo e espírito. Por isso que o cristão não anda nu. Não fala
palavrões. Por quê? Se um cristão fala palavrão, vai se prostituir. Por exemplo, eu tenho falado sobre isso aqui, acontece muito, é o pecado da fornicação. A mulher, a jovem mulher ou casada, está sozinha, vai se relacionar com um homem sem casar diante de testemunha. É fornicação e vão para o inferno. Se uma mulher é traída, por exemplo, e ela não quer mais, e acabou, ela não pode se deitar com homem nenhum. Ela tem que, primeiro, desfazer completamente sua união, a velha união, e diante das autoridades, principalmente de Deus, que são as testemunhas, e se casar. Depois se relacionar. Quem faz isso primeiro está no pecado da fornicação. E sabendo, e sendo crente, sabendo, vão colher a recompensa do que fizeram. Uma pessoa que vem do mundo, que não tem esse entendimento e se converte a Jesus, é perdoado todos os pecados. Mas na igreja, como eu já avisei, muitos jovens, e todos eles foram castigados. Porque a Escritura diz que o justo é punido na terra. Fez consciente, Deus perdoa para você não ir para o inferno, mas vai te cobrar. É como aquele filho que faz uma coisa errada, pai e a mãe bate, mas não joga ele para fora de casa. Mas corrige, porque ele sabia que não podia fazer. Então, é assim que funciona. A prostituição, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Né? Aí diz aqui, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, abster é se afastar, da prostituição. Prostituir é o mesmo que a palavra adulterar, prostituir, fornicação, para mim, é o mesmo ato. Prostituir é se vender, se trocar. Adulterar é rasurar. E fornicar é um ato sexual com uma pessoa que não é seu cônjuge, casado com ele. Então, irmãos, tem gente que está possuindo o seu vaso cheio de porcaria, de imundícia, de pecados. E não entra no céu. Lá no céu não entra coisa imunda. Lá no céu não tem sujeira, nem no ar, nem na respiração, nem nada, nem no cabelo, nem no corpo, é tudo limpo, não precisamos tomar banho lá no céu, porque não vamos suar, não vamos nos sujar, lá não existe poeira, então lá não pode entrar pecado, ou coisa que cometa abominação, como está escrito no livro do Apocalipse. Por isso os verdadeiros pastores ensinam a você ser santo, ser puro. Você compra um óculos que você está precisando, qualquer sujeirinha que tem, a gente limpa, guarda, por quê? É uma ferramenta, né? É algo que nós usamos para enxergar as letras menores, porque as letras maiores eu enxergo, né? Então, irmãos, o que acontece? Você tem um cuidado, e esse cuidado é a santificação que você mantém ele limpo. Santificação é isso, é pureza. Eu vou santificar meu óculos, está com uma poeirinha aqui. Pronto, saiu. Pronto, você purificou, você santificou, você tirou a impureza. É isso que Deus faz. Às vezes queremos uma igreja onde não tem ensinamento. Mas o que está escrito no livro de João, capítulo 15? Toda vara que dá em mim e dá fruto, o que o Pai faz com essa vara? E o que vocês acham que quer limpar? Corrigir, educar, orientar. E Deus só faz isso com quem dá fruto. Quem não dá fruto, ele vai deixando de lado. Não quer? Quer. É como um aluno no colégio. Eu tive professoras que se interessavam muito por mim. Elas viam o meu desenvolvimento, por exemplo, nos desenhos, nas coisas. E outras coisas eu era assim, bem ativo, me interessava. Então, as professoras, às vezes, particularmente, me ensinavam, me falavam, né? Porque via um desenvolvimento. No quartel, a mesma coisa. Né? No final, o comandante, quando soube que eu ia sair, queria que eu ficasse de todo jeito. Me chamou 2 vezes me aconselhando, por que você não fica? Por que você vai sair, soldado Edivaldo? Porque eu era útil no quartel. Então, eu entendo essa palavra de João 15. Que toda vara que dá em mim, toda vara que está em mim dá fruto, o Pai limpa. Eu entendo isso. É perfeito isso. Toda árvore frutífera, alguém poda, tira aqueles galhos que não dá nada, deixa só aqueles galhos que dão fruto. Bom, assim eu aprendi com uma pessoa. Aqui eu não sei como é que a pessoa faz, mas a pessoa que conhece a sua fruteira, ele não tira aquele galho que deu fruto. Ele tira os outros que não deu fruto.
O que deu fruto, ele permanece. Ele só limpa. Se tiver algum galinho extra nascendo, ele limpa. Porque aquele galho ali tem força para dar fruto. Irmãos, imagina, vocês que adquiriram assim, um pouco de conhecimento, ou bastante de conhecimento, vamos imaginar eu, ou muitos evangélicos hoje, que estudaram a Bíblia, começaram louvando, adorando, chorando, jejuando, sentindo a presença, junto na oração, ali o fogo estava queimando, e de repente começaram a olhar, passarinho, belas flores, querem me encantar. Começaram a olhar para os passarinhos e belas flores. Aí, aquela busca, aquele fervor, começou a morrer. A plantinha começou a murchar. Então, o seu vaso, isso aqui é um vaso. O seu vaso começou a se encher de outras coisas. Então, o valor do vaso já não era mais o mesmo. O valor do vaso já não era mais o mesmo. O vaso agora se encontra estranho. Vamos ler isso. Isso está em Lamentação de Jeremias. Lamentação de Jeremias. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus me revelou isso para falar com os irmãos. Fiquei tão maravilhado. Fala sobre isto. Eu vou falar coisa jamais. O que está acontecendo nesses últimos dias. Lamentação de Jeremias é depois de Jeremias, tá? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é uma lâmpada mesmo, é igual uma lanterna. Cada vez que você conhece, é como se a lanterna ela acendesse mais. E você pode enxergar muito mais além. Aleluia! Com a luz forte, uma luz forte, que a palavra de Deus é para nós. Assim que vamos conhecendo mais e mais. Aleluia! Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Eu vou ler, vou explicar aqui o que aconteceu. Leiamos. Como se escureceu o ouro. Uma exclamação. Como se escureceu o ouro. Como se mudou o ouro fino e bom. Como estão espalhados as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Aleluia. Até aqui, que aí vai falando sobre os problemas, né? Prestaram atenção nos 2 versículos? Como escureceu, ficou preto. O ouro ficou preto. Os filhos de Sião, povo de Jerusalém, comparáveis a ouro puro, porque eles tinham uma lei, eles tinham conhecimento, eles tinham sacerdotes de Deus, sumo sacerdote, tinham profetas, tinham juízes, uma lei perfeita que, se eles obedecessem, viveriam bem. Mas eles olhavam para os passarinhos e belas flores, olhavam para as nações vizinhas, que eram muito próximas de Jerusalém. Sabe o que é você não se contentar com a vida que você tem, mas você quer ser igual ao vizinho, quer ser igual ao seu amigo, quer ser igual ao indivíduo lá da mídia? Irmãos, eu tenho nojo disso. Não sei se é pelo tempo que eu ando buscando a Deus, eu já senti tanto valor celestial. Não tem nada que possa comparar com o que está reservado para o povo de Deus, aleluia. Não existe nada que se possa comparar com a bênção, com o amor que Deus tem por nós, que Jesus veio ao mundo, ele já existia, ele tomou um corpo igual ao nosso, foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria para sofrer as consequências que nós sofremos, para sentir de perto quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Os filhos de Jerusalém, filho chamado filho de Sião, eles tinham todas as bênçãos. Eram só eles clamarem ao Senhor, na obediência, Deus enviava anjos poderosos para livrá-los. Pode ler as histórias quando tinha os reis obedientes, os juízes obedientes, Deus enviava os anjos dele.
E tinha gente como Davi viu o anjo com espada desembainhada, viu o anjo. Davi chegou a ficar tremendo. Tão poderosos que são os anjos. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor cuidava deles de dia e de noite. Quando eles estavam em aflição, o Espírito do Senhor também se afligia com eles. Choravam com eles. Eles eram preciosos para Deus. Mas porque eles começaram a maltratar os pobres, a ter ganância com dinheiro, com riquezas, e adorar ídolos também. Isso foi o pior. Então o que aconteceu? Deus trouxe a nação de Babilônia, Nabucodonosor, seu exército, devastou Jerusalém, muitas mulheres foram fendidas, muitas criancinhas foram pegas pela mão dos soldados, jogadas nas pedras, de cima dos precipícios, vivos. Muitos foram degolados, outros foram queimados vivos. Eles aplicaram todo tipo de mortandade para causar o efeito. Porque a guerra, eles fazem muito isso. Tortura, por exemplo. Quando um soldado do outro país é capturado em guerra, em combate, quando ele se rende é uma coisa, mas quando ele é capturado, vai padecer. Amados, a Bíblia diz que as mulheres, por causa da fome, comeram seus próprios filhos. Pode ler esse livro todinho. São 5 capítulos. Comeram os seus filhos na fome e no cerco. Se tornaram lixos. Coisa preciosa, uma coisa preciosa. Imagina esse óculos jogado no chão, o carro passa, quebra tudo, não presta para mais nada, ninguém nem quer levar para casa mais. Perderam o valor, perderam aquele conteúdo que Deus deu para eles. Se eu fosse estudar isso com vocês mais afinco, eu ia mostrar outras escrituras, que iam demorar um pouco mais, para vocês perceberem como Deus encheu Jerusalém de riqueza espiritual. Se vocês quiserem ler, leia em casa, Ezequiel 16. É claro que alguns de vocês não vão entender aquela história ali, mas leiam, vocês vão ver o que Deus fez com aquela mulher que foi pega, foi encontrada ainda com seu cordão umbilical na sua mãe. Aí se quiser eu explico isso depois. Eu tenho esse estudo no YouTube. Ali está falando de Jerusalém, quando ela saiu do Egito, Deus encontrou ela ali, não é? E foi dando as leis, foi vestindo ela de bordadura, tudo é coisas espirituais. Deu o melhor do trigo, o melhor do azeite, do vinho, deu o melhor do mel, calçou seus pés com pele de teixu, que é uma pele caríssima, forte, resistente. Deus só deu o melhor. Ela pegou tudo aquilo e adulterou com seus amantes, que é os ídolos. Qualquer coisa que você põe acima de Deus é um ídolo na sua vida, tá? Pode ser seu carro, sua casa, seu filho, seu neto, sua mulher, seu marido, pode ser o que for. E cuidado com isso, que isso é perigoso, hein? Às vezes entra no coração, você não percebe, você está tão apegado e acha que é apenas um amor de mãe, amor de pai, amor de vovô, amor de vovó, mas já é uma idolatria. Tem que ter muito cuidado. Então, irmãos, tudo aquilo que eles receberam da mão de Deus, aleluia, perderam. Deus os viu como vasos de barro. Quer dizer, eram comparáveis a vasos de ouro, vasos preciosos. Uma certa irmã que nós conhecemos, eu e a irmã Lu conhecemos, uma senhora, ela disse que tinha tudo do bom e do melhor dentro de casa, mas ela não queria saber de Jesus. Então o marido abandonou. Vou resumir a história, que eu não lembro bem os detalhes. Ela virou mendiga. Um dia ela estava com uma situação tão difícil, não sei se ela estava doente, que ela comeu caldo de capim, eu não lembro bem. Mas um dia ela lembrou do Deus da mãe dela. E aclamou o Senhor. E o Senhor mostrou a alma dela como é que estava. E Deus deu uma visão para ela, ainda na mendigaria. Ela viu um sapo seco, amassado, pisado pelo carro, né? Seco. Aí o Senhor disse assim, aí é o estado da tua alma. Olha o vaso como é que se encontrava. Uma alma seca, pisada, morta. Irmãos, nós vemos e nós julgamos de um jeito. Mas Deus, Ele vê e julga de outro. Se você quiser saber como está a tua alma, pede para o Senhor mostrar em sonhos como está a tua
criança. A tua criança pode ser representada por um menino seu, uma criança sua, não é? O estado que Deus mostra a esta criança é o estado da tua alma. Isso é muito importante. Vários irmãos que me escutaram isso uma vez, oraram ao Senhor e Deus mostrou. Uns não quiseram me contar porque não estava muito bom a criança, não estava bem. Se estiver nua, despida, chorando, borrada, largada, perdida, sabe que é o estado mal da tua alma. Se estiver no colo, cuidando, dando mamar, aí é um estado bom. Ou estiver andando contigo de mão dada, é estado bom. Mas se estiver chorando, acontecendo qualquer coisa ruim, quando uma criança chora, está inquieta, está peladinha, está borradinha, fez xixi, tem que trocar fralda, é o estado que se encontra a tua alma. Só Deus pode julgar isso. Então Ele pode te mostrar. Uma vez Deus me mostrou. Eu segurava uma criança aqui, e nessa mão eu tinha uma espada, e um leão subia numa passarela, não pela escada, mas ele pulava, ele botou as patas lá em cima. 3 vezes eu cortei, eu bati no focinho dele, enquanto um irmão meu ia para um canto assim e se escondia, com medo. E eu com a criança aqui, e com essa mão aqui, eu feri o leão 3 vezes. Na terceira vez, ele não aguentou o corte e caiu. Eu vi quando ele caiu lá embaixo, as suas entranhas se arrebentaram, de tão alto que era. Deus mostrando eu combatendo contra o mal, contra o leão, contra o diabo, e segurando a minha criança e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, irmãos, Lamentações de Jeremias já anuncia lamentações. Deus, então, através de Jeremias, muito triste, vendo o estado espiritual e material também, porque eles perderam tudo. As casas dos reis, dos príncipes foram queimadas, tudo foi saqueado, o ouro, os animais, eles perderam tudo. Isso vai acontecer na grande tribulação, tá, irmão? Para quem não sabe, quem ficar vai perder tudo. O governo vai apanhar tudo. Esses templos, essas igrejas, as casas, vão ficar tudo na mão do governo. Grande tribulação não é esse tempo que ainda estamos passando, que ainda temos nosso lar. Irmãos, o governo vai tomar tanta atitude estranha que o povo vai gemer, correr e se esconder. Bom, então quando uma pessoa, irmão, perde a sua vida de obediência a Deus, ele passa a se tornar um vaso desprezível. O seu vaso se enche de outras coisas que não é agradável ao Senhor. O inimigo, às vezes, não quer tirar uma pessoa da igreja, ele quer contaminar essa pessoa. Para ele é muito mais fácil uma pessoa estando na igreja contaminada do que fora, porque dentro da igreja a pessoa fica iludida. Não, eu vou ao culto sempre, eu sempre vou à igreja. Não, estou sempre orando. Eu vou lá. Não, eu vou lá, eu fui lá uma vez, eu vou uma vez por mês, uma vez por semana. Eu vou. Você vai, mas o seu interior não está de acordo. O seu vaso não está cheio de coisas preciosas. Aleluia, glória a Deus. O que o inimigo fez? Contaminou os israelitas para que o castigo viesse. E o que ele está fazendo? A mesma coisa. Ele sabe que dá certo. A mesma coisa. Ele tem contaminado vários evangélicos e pastores e membros de diversas igrejas com conteúdos mundanos, coisas estranhas dentro de suas igrejas. Como diz aqui em Jeremias, capítulo 6, a minha palavra é coisa vergonhosa para eles. Eles não gostam dela. Irmão, se eu estivesse fazendo aqui um monte de profetada aqui, profecia, a gente chama de profetada, que é profecia que parece mais outras coisas. Olha, estava cheio de gente aqui vindo para ouvir profecia, para ouvir uma revelaçãozinha, para ver se Deus ia falar com ele. Mas para aprender a palavra, para entrar no reino dos céus, as pessoas não querem. A maioria não querem, irmãos. Mas eu não mudo porque eu não quero a igreja cheia de pessoas em busca dessas coisas. Eu quero as pessoas selecionadas. Pessoas que terão valor para Deus, que vão se encher desses valores. Lembra da escritura que Jesus disse? Não ajuntei tesouro na terra,
aonde o ladrão rouba, a ferrugem destrói, corrói, e a traça destrói. Ajuntai tesouro no céu. Esse tesouro no céu você ajunta automaticamente com a sua vida santa. Você passa a ser um vaso de honra, um vaso precioso. Você não vai ser mais um vaso de barro andando na carne, só pensando em coisas carnais. Você vai ser um vaso de bênção, um vaso de ouro, de pedras preciosas, porque você se enche de coisas boas de Deus. Tem um salmo que diz assim, fala a boca... Não, meu coração ferve de palavras boas. Tenho falado no tocante ao rei. E Jesus disse, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, fala a boca que está cheio o coração. Se o coração está cheio das coisas de Deus, você fala das riquezas de Deus. Mas se o teu coração está cheio do dia a dia, do problema, disso, daquilo, você percebe que você está até em confusão, não anda bem, anda triste, porque você só fica pensando naquilo. Seu coração está cheio de problemas. Você acumulou dentro do seu vaso só coisas ruins. Preocupações, vontade de fazer isso, vontade de arrumar aquilo, vontade de arrumar não sei o que lá, vontade. E essas vontades são grandes, são fortes dentro de você. Salomão experimentou todas essas riquezas. Não tem um homem assim tão rico hoje quanto Salomão na sua época. Ele disse que fez com que o seu coração perdesse a esperança dessas coisas, porque ele viu que tudo era vaidade e aflição de espírito. Ele percebeu que aquele gozo do coração dele que ele quis, ele teve escravos, escravas, cantores, cantoras, ele teve todo tipo de cavalos, trebarias inumeráveis, um monte de mulheres, ele teve muita riqueza, não é? Coisas assim que os reis da época podiam alcançar. Ele alcançou muito mais. Mas ele chegou a um ponto na sua vida que a aflição cresceu no seu coração. E ele disse que tudo era vaidade, ilusão e aflição de espírito. Quer dizer, ele encheu o coração, o vaso dele daquelas coisas, mas as coisas preciosas de Deus estavam saindo do seu coração. Por isso que no Salmo diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponham nela o coração. Muita gente sabe isso, mas não sabe fazer. Sabe do versículo, pode até gravar o versículo, mas é só aparecer um dinheiro que a pessoa já fica feliz, já está pensando, como eu falei outro dia, pensando em construir, comprar uma moto, comprar outras coisas. Isso é o coração já cheio de outras coisas. Por que que o Senhor tem revelado a maioria de evangélicos, de igrejas, que vão ficar, que essas igrejas ficarão na grande tribulação? Porque se encheram das coisas desta vida. Seus corações não amam a Jesus, não amam a palavra, não gostam de estudar a palavra. Se o culto não tiver um movimento, não tiver um rola-rola, não tiver cantores, não tiver uma coisa que alegra a carne, o culto não foi bom. Eu, quando era assim, da tamanho desses meninos aí, na minha época não tinha esses cultos de hoje, em igreja nenhuma. O culto tinha a palavra, tinha o cântico normal, alguns testemunhos, mas a palavra, a pregação. Eu mesmo, com 13 anos, não entendia. Meus pais também não compartilhavam muito as histórias, eles não foram educados para isso, eu não culpo eles. Hoje nós conversamos com as crianças, falamos as histórias, explicamos algumas coisas, e as crianças aqui, graças a Deus, sabem bastante coisa. Em relação a outras crianças por aí, que as igrejas não ensinam, que não sabem quase nada, ainda que tem muitas crianças em muitas igrejas que têm aprendido bastante a palavra de Deus. Então, amados, o coração nosso tem que se encher das coisas do Senhor, porque é o vaso, é o seu conteúdo que precisa ser rico. As coisas dessa terra, elas vão desaparecer. Certa vez um irmão teve um sonho, que ele tinha umas moedas velhas e jogava fora e recebia umas moedas novas. Aí ele perguntou para mim, será que sonho é esse? Isso aí são os valores velhos que o Senhor está trocando. Desprezando os valores velhos para receber valores novos. Que os valores novos é as coisas de Deus. Mas então, irmãos, muitos evangélicos estão sem valor para Deus. Porque ao invés de trocar os valores velhos pelos valores novos, fizeram o contrário. Como diz Isaías, se eu não me engano, é capítulo 5. Ai dos que ao mal chamam bem. E chamam o bem de mal. Faz do amargo doce e do doce amargo.
É o que está acontecendo. Eles estão aprovando para a sua vida, para o seu gosto, aquilo que não é aprovado pelo Senhor. E estão reprovando as coisas que Deus aprova, que enriquece o homem. Por isso, não poderão entrar no céu, porque nos céus só entra ricos. Pobre não entra no céu. Só rico. Rico do amor, rico da paciência, rico da longanimidade, rico do perdão, rico da humildade. São riquezas que não vão acabar. Amém, meus irmãos? Está aí a palavra do Senhor. Glória a Deus.